paz do Senhor, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a Um Podcast, programa idealizado pela União de Mocidade Presbiteriana, a UMP, aqui da Primeira Igreja Presbiteriana em Itabuna, na Bahia. Louvamos ao Senhor por mais esse episódio que se inicia e também por sua vida, você aí que nos ouve. Então receba aí o nosso abraço e também a nossa gratidão. Meu nome é Luíse e hoje, novamente, nós recebemos nosso querido irmão, seminarista Sérgio Dias, que estará nos trazendo o estudo desse episódio. Bem-vindo, meu irmão. Prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é todo meu, minha querida irmã Luíse. Obrigado. Então, vamos à leitura do nosso texto. Marcos 6, dos versículos 45 ao 52. E diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Está contigo, meu irmão. Amados, mais uma vez, queridos ouvintes, nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais. E hoje nós vamos trabalhar esse texto numa análise não tão comum como nós estamos acostumados. Nós vamos trabalhar em uma análise narrativa. Nós vamos mergulhar de fato na cena, na dramaturgia, como que realmente aconteceu. Mas não fiquem preocupados que eu vou explicar parte a parte também como você pode estar compreendendo essa análise literária mediante você ler outros textos também, não somente o texto de Marcos, mas também mediante a outros textos. Então, eu quero que você, ouvinte, fique com sua Bíblia aberta para a gente estar conferindo algumas coisas e, mediante ao texto de Marcos 45 a 52, eu quero já dizer para os amados que nós estamos vendo aqui um Cristo que está exercendo autoridade sobre a natureza. Porque mediante isso, desse texto, nós vamos ver algo que nós aprendemos de fato várias vezes, nós já ouvimos. Um Cristo, um homem que andou sobre as águas. E, de fato, até hoje, tentativas são enormes, mas o homem nunca andou sobre as águas. A não ser 2 homens, na verdade. O primeiro deles, o nosso Jesus, e com ele também Pedro, que também chegou a andar sobre as águas. Não por muito tempo, mas chegou a andar sobre as águas. Então, amados, eu quero trazer para você um pouco da ideia do narrador. Marcos, quando ele traz para nós essa ideia desse Jesus que exerce autoridade sobre a natureza, ele, para não contar de si mesmo, ele cria um narrador. E esse narrador é um personagem, uma personagem do próprio autor. Marcos, ele vai falar, então, na terceira pessoa, criando esse narrador. E esse narrador, ele chega a ser onisciente. Como assim onisciente? Eu vou te dar uma ideia. Quando você olha o versículo 49, eu vou ler para você aqui 49, você ouvinte, escute aí, olhe bem. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Grife essa palavra aí, pensaram. Perceba que o autor criou um narrador, e o narrador que fala na terceira pessoa está falando para nós até o pensamento dos discípulos. Olhe bem, ele está... Quem era Marcos? Vale agora eu dizer um pouco quem era Marcos. Marcos era um
era um escriba, na verdade um tipo de escriba, que coletava dados andando com Pedro, o apóstolo Pedro. Marcos não era apóstolo. Muitos de nós confundimos, pensamos que Marcos foi um dos apóstolos de Cristo. Marcos não foi um apóstolo de Cristo. Marcos foi um chamado pai da igreja porque andou com Pedro e coletou dados. Um tipo de escriba, de escrivão. E esse escrivão, ele vai agora dizer para nós o seguinte, que eu sei o que eles pensaram, e rediz para e agora começa a escrever para nós o pensamento. Mas por que ele faz isso? Para trazer qualidade e ênfase ao texto. Porque provavelmente ele conversou com os homens, conversou com os apóstolos depois desse episódio. Então, cada um necessariamente pode ter exposto para ele o que estava sentindo naquele momento. Então, ele percebe, ele narra para nós em terceira pessoa, com esse narrador, dizendo, olha, pensaram. Ele é tão onisciente. Quer ver outro exemplo do nosso texto? Ele fala que o barco já está longe. Não só aqui, mas em outros evangelhos começa a descrever que o barco já está longe e ainda fala as quadras em outros evangelhos. Mas por quê? O narrador ele está sendo onisciente para trazer um peso maior. Mas quando eu olho para isso, ele traz para nós também uma outra coisa, por ele ser onisciente. Ele começa a fazer conosco a ideia de você perceber o tempo, o cenário, os personagens. Então aí você tem um enredo. O enredo é a exposição, a tensão e a resolução do problema que pode ter acontecido em cada dramatização. E agora vem o desfecho. E o desfecho é a parte importante do que fica aplicado para mim e para você. O que você aprende, o que eu aprendi e o que aprenderam com isso no momento que estava acontecendo. Esse é o desfecho. Então, sem demoras, eu quero dizer para você que nós temos um tempo aqui agora. O texto fala de um tempo. Quando você olha o versículo 47, esse tempo é noite. E diz assim, olha, ao cair da tarde. Para a nossa linguagem aqui, o cair da tarde é muito bem aquela ideia do crepúsculo. É a ideia do dia se encontrando com a noite, essa ideia do crepúsculo. E isso está já se dando às 6 da tarde. Então, esse cair da tarde agora já é o início da noite. 6 horas da tarde, estava o barco no meio do mar. E ele sozinho em terra. Então, o tempo agora é noite. Por que isso vale tanto para nós? Eu quero trabalhar com você esse aspecto. O que a citação da noite, do cair da tarde, ajuda a mim e ajuda você a compreender? Vamos mergulhar um pouquinho no contexto. O que estava acontecendo? Os discípulos estão no meio do mar. E eles estão dentro de um barco, talvez um barco não de tão grande porte, um barco pequeno. E acredita-se também um barco pode ser a remo e vela. E esse barco, na verdade, é o ponto de acesso desses homens, desses 12 discípulos, é o ponto também de segurança, porque eles estão no meio do mar e eles precisam estar seguros. E a única segurança que eles têm, um pedaço de madeira. Mas a coisa começa a ficar feia. A coisa começa a apertar. Um grande temporal começa a invadir o barco. Não só uma chuva, uma tempestade, mas também ventos fortes. E bate contra o barco. O barco ele é sacudido para lá, ele é para cá. E há um grande desespero no meio desses homens. E o que eu destaco novamente, o texto revela para mim e para você que é no cair da tarde. É início de noite. E quando se trata da terra de Israel e quando se trata de mar da Galileia, esse horário cair da tarde, 6 horas, já é noite.
Talvez, por exemplo, eu que estou aqui em Campinas, São Paulo, só escurece às 19h30, pertinho das 20 horas. E na Bahia, minha terra natal, Itabuna, 6 horas já começa mesmo, 6 da tarde já começa o processo mesmo de escurecer. Talvez esse cair da tarde para muitos lugares não é muito válido, mas principalmente para a terra de Israel, cair da tarde, 6 horas já começa início de noite. Eles estão no meio do mar e o texto é categórico. Não foi logo que a tempestade acontece. Não foi imediatamente não foi às 6 da tarde que começa o temporal, os ventos rígidos batendo contra o barco. Quando você olha para esse termo noite, ele vai ganhar força um pouquinho mais na frente. Então vamos continuar para você ver quanto essa ideia, esse termo noite, vai estar ganhando força. Nós temos agora um cenário. Nós já achamos o tempo, que é noite, no versículo 47 mostrou para nós. E agora nós vamos ver que cenário é esse. O cenário, já adianto para você, é o monte, onde Jesus queria orar sozinho, o barco, onde os discípulos estavam, e o mar. Esse é o cenário de cada um. Na verdade, desse enredo. É esse cenário que forma o enredo. Quando eu tenho esse cenário vai trazer para nós de monte, barco e mar, ele está contribuindo agora para o comportamento dos discípulos. Por quê? Dentro desse cenário tem o fator tempo, que a gente acabou de trabalhar. Tem o monte, que Jesus está só, tem o mar, que os discípulos estão no meio do mar, e tem o barco que eles estão inseridos. E agora, isso vai trazer para nós, dentro do cenário, alguns personagens. Então, os personagens, eu vou ter, sabe quem? Eu vou ter os discípulos. Além dos discípulos, eu vou ter o protagonista, que é o ator principal. Sempre que a gente está acostumado com essa ideia, quem é o principal? A gente vai assistir um filme e fica até meio bagunçado quando tem vários atores principais. E, na verdade, a gente está em busca sempre de um ator principal. E que nós chamamos aqui na análise literária bíblica, nós chamamos do protagonista. Na verdade, é o principal. Ou também temos aquele antagonista, que é aquele que se opõe ao principal. Então, toda a construção narrativa, ela vai gerar dentro do tempo, vai se somar com o cenário e vai ter personagens para se construir todo esse enredo. E como estão esses personagens? Porque se explica o comportamento deles quando eu tenho um cenário composto com os meus personagens. Então, qual é o comportamento deles? O texto que acabamos de ler fala um termo chamado a quarta vigília da noite. Eu não sei se você... Sim, aí pode falar. Eu tenho uma dúvida. O que significa essa quarta vigília da noite? Isso, muito boa essa pergunta, minha irmã. Eu quero, na verdade, elucidar com você esse termo quarta vigília. Lembra que eu disse agora há pouco que as ondas e o mar não ficou bravio logo às 6 da tarde. Não foi no início da noite. O texto narra para mim e para você que foi a quarta vigília da noite. Divida comigo a noite em 4 etapas. 4 etapas de 3 horas. Você precisa fazer esse exercício e você precisa, na verdade, fazer essa matemática. Qual é o início da noite? O início da noite é às 6 da tarde. Agora você precisa entender na cultura judaica que o dia se inicia às 6 da manhã. 6 da manhã é a primeira hora do dia. A primeira hora da noite é 6 da tarde. Para nós, a primeira hora do dia é 00:01. Nós seguimos um tipo diferente do calendário. Mas para os judeus, o primeiro dia, a primeira hora do dia é 6 da tarde. E a primeira hora da noite, a primeira hora do dia é 6 da manhã. E a primeira hora da noite é 6 da tarde, que nós costumamos chamar de 18 horas. Então, agora divida o primeiro horário da noite
Divida agora o período de 6 a 6 em 4 blocos de 3. Então, eu tenho 6 da tarde, eu acrescento mais 3 horas, vai dar 9 da noite. 9 da noite eu acrescento mais 3 horas, vai dar meia-noite. E nesse meia-noite aqui eu já estou na eu estou na segunda vigília da noite já. 6 às 9, primeira. 9 da noite à meia-noite, segunda. Meia-noite a 3 da manhã, terceira. E 3 da manhã às 6 da tarde é a quarta vigília da noite. Queridos ouvintes, vamos dar uma paradinha agora nesse estudo, tá certo? Esse episódio aqui fica sendo a parte 1 e, se Deus quiser, na próxima semana daremos continuidade a esse estudo, né? Continuando com o seminarista Sérgio, trazendo aí a continuidade desse texto, Marcos 6, 45 ao 52. Tudo bem? Então, obrigada pela companhia de vocês. Até semana que vem, se Deus quiser, com a parte 2. Tá certo? Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.